Managing Director aqui da Duff Phelps no Brasil. Quero, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês nesse webcast. É um prazer, nós da Duff Phelps, termos o convidado Ronaldo Cofone aqui com a gente hoje. Só por algumas questões de logística, eu e o Ronaldo vamos estar tendo esse bate-papo na próxima 45 minutos, uma hora. Ao lado direito da tela de vocês, por favor, submetam questões aí para a gente estar debatendo. A gente tem uma agenda um pouco discutida de como abordar o tópico aí do que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, e os impactos principais na área comercial das empresas hoje e no futuro. Mas acho que a gente pode colocar em perspectiva e panorama algumas considerações adicionais. Apresentar um pouco o Ronaldo Cofone e a Duff Phelps, para os que não estão mais próximos. A Duff Phelps é uma empresa internacional de corporate finance, fusões, aquisições e reestruturações de empresas. Temos também um braço muito forte na parte de segurança cyber, arbitragem e investigações, e finalmente de avaliações de empresas e negócios, ativos tangíveis e intangíveis. O Ronaldo Cofone, que a gente de novo agradece a presença, é um executivo que teve passagens em grandes empresas de produtos de consumo, como FEMSA, Bembev e de indústria, né? Há 2 anos tem a sua operação, a C3, Gestão e Vendas, de consultoria e implementação de estruturas comerciais para empresas do mercado médio, que nós chamamos aqui no Brasil, e aí que eu vejo uma grande sinergia dessa conversa com o Ronaldo, pelo mesmo mercado que Duff Phelps e Ronaldo atuam. E nós, numa discussão, e aí já passou, agradecendo a palavra um pouco para o Ronaldo, uma conversa que nós tivemos vamos sair um pouco do dia a dia de falar de fusões e aquisições, de M&A, que é o meu dia a dia particularmente, mas vamos ver, né, Cofone, como é que o resto se encaixa isso. Então, por favor, bem-vindo e obrigado mais uma vez pelo aceite pelo nosso convite. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradecer a Duff Phelps, agradecer a você, Alexandre, por esse convite. Eu acho que é uma oportunidade bacana que a gente tem no momento que a gente está passando agora, de poder, no mínimo, ajudar as pessoas ou compartilhar algumas ideias, que é o que nós vamos fazer aqui. Não no intuito de querer ensinar alguém, mas sim de expor as nossas ideias, expor em práticas que a gente faz no mercado e que dão resultado, e que a gente pode dividir aqui com os colegas nesse momento aí que a gente está passando, que é tão diferente, né? Primeira coisa é aceitar que o momento é diferente, não é isso? Eu acho que é bem por aí. Acho que quem está vivendo um momento e um ambiente que ninguém esperava e que, junto com crise de saúde e humanitária, né, que o coronavírus traz, provocou nas pessoas, nos governos e nos executivos, e aí já estamos entrando um pouquinho no nosso assunto, né, em âmbito global, quer dizer, não é específico de uma região ou de um país, a necessidade de rever modelos de negócios, de relacionamento com toda a sua cadeia, né? É fornecedor, é funcionário, é consumidor, é cliente, são coisas um pouco diferentes, na minha visão. Em um momento que o mundo como um todo está vivendo um colapso, acho que talvez a palavra é essa, né? De consumo por causa de restrições, preocupações de empregabilidade, preocupação de renda. Então, quer dizer, não é só uma questão de saúde, de preservação, né, e dos sistemas conseguirem absorver, mas são muito maiores, inclusive, que vão trazer e já estão trazendo mudanças regulatórias, né, no sistema financeiro, na relação com os governos, nas cadeias de fornecimento e acho que impactos de fornecimento, né, e desemprego e renda, e tudo isso ainda num ambiente que nós estamos vendo já a recessão global, que é consequência, mas ainda com a incerteza, né? Ninguém sabe exatamente qual que é a curva de recuperação. Eu acho que esse é o interessante. Nós sabemos que ela vem, sabendo que ela vem até influenciada, na minha visão, positivamente por uma falta de acesso que você teve à demanda, né, uma reprimida em alguns setores, né, mas nós não sabemos como é essa curva. E talvez aí te jogo uma primeira pergunta provocativa, antes de entrar na parte comercial puramente, e que nós já discutimos um pouquinho antes, mas
tal do home office, né? O home office, a gente discutiu isso há uns dias atrás, né? Quer dizer, o home office é planejado, é obrigado, o que é home office, né? Então, acho que vamos talvez começar pela conversa do foi preparado, foi pensado, foi obrigado. Como que você pensa nessa linha um pouco ainda? Então, Alexandre, assim, não vamos rotular assim de home office, né? Isso não é home office. Esse momento que a gente está passando é completamente diferente de qualquer situação, né? O home office é uma situação extremamente planejada. A gente tem hoje inúmeras empresas no mundo, né? No Brasil menos, até por conta de CLT, algumas coisas assim, por questões culturais também. A gente tem menos. Mas assim, mundo afora, você tem bastante home office. E o que acontece? O home office não é simplesmente você pegar o seu notebook e levar ele para casa, né? Você tem. É o que aconteceu, né? É o que Não, aconteceu em muitos lugares do mundo, inclusive, né? é exatamente o ponto aqui que eu quero colocar. E independente, eu queria fazer só um ponto antes. A gente tem um grupo grande de pessoas assistindo a live e esse webinar, né? E tem vários tamanhos e empresas diferentes, né? Então tem o pequeno empresário, tem o médio, tem o grande, tem pessoas, diretores de multinacionais nos assistindo. Então assim, eu vou falar de forma abrangente, né? Tem exemplos que cabem para uns e exemplos que não cabem para outros. Mas, por exemplo, você foi obrigado a ficar num home office e aí ninguém de repente te deu uma ferramenta oficial de interatividade. De repente você numa empresa multinacional, tem coisas que você não vai ter acesso, que você precisa de liberação, as alçadas. A cultura da empresa pode não ser uma cultura de home office, e isso é bastante importante. A conectividade é um problema. Segurança de dados é um problema. É claro que hoje, né, Alexandre, já fazem, assim, hoje dia 14, vamos imaginar aí mais de 60 dias. Então as pessoas já estão um pouco mais organizadas. Mas mesmo assim, está longe ainda de ser aquela situação de home office. E por que isso, né? Por que eu falo que ainda tá longe de ser? Vamos dar um exemplo. Primeiro eu quero fazer uma analogia e uma brincadeirinha com você e depois eu vou em aspectos mais diretos. Imagina que a partir de amanhã você recebe um e-mail da Duff Phelps dizendo que você, Alexandre, só pode trabalhar de bicicleta. Aí você vai virar para mim e falar, Ronaldo, eu nem tenho bicicleta. Eu não sei se eu tenho condicionamento físico para ir até a empresa de bicicleta. O caminho que eu vou fazer de bicicleta é diferente do caminho que eu faço com o meu carro. Eu não sei se te avisaram, Ronaldo, mas quando eu era pequeno, eu caí de bicicleta e eu tenho medo de andar de bicicleta. É um exemplo completamente figurativo, mas é uma entrada de uma situação nova, completamente repentina, que você não tem estrutura, você não tem experiência, você não tem vivência e foi imposta. E você não pode fazer nada contra isso. Então, trazendo para o mundo real, você tem aí famílias hoje, né? Vamos pegar uma média aí de 3 pessoas, 4 pessoas, né? Todo mundo em casa tem esse número de notebooks? Inclusive a empresa, né? Pensando agora na média empresa e na pequena empresa, trabalha muito com desktop. Ele não tem computador. E quando o funcionário foi contratado, não foi combinado que o funcionário tinha que ter notebook. Eu te dou um exemplo de vivência nossa aqui na Dustin Phelps, onde nós pegamos telas de computador e mandamos para as casas dos nossos funcionários e cadeiras para que eles pudessem estar o dia inteiro sentado num ambiente um pouco melhorado, porque é o que você falou, não foi planejado, não foi combinado, né, que esta era a forma de trabalhar, né, de uma forma abrupta, né, foi essa mudança. Sem dúvida nenhuma, né? E a cadeira é extremamente importante, questão de ergonomia, essas situações, né? Para ninguém lesionar a coluna, essa situação, não trabalhar de qualquer jeito em casa, né? Não se pode fazer essas situações. Mas você imagina, não é só você que está em casa.
Seus filhos estão em casa, eles têm que estar conectados na escola. E ele vai conectar, de repente, num micro emprestado, no micro. Vamos pensar aqui, se tem um amigo aqui assistindo que é um representante de vendas, ele vai emprestar um micro para o filho dele e ele vai trabalhar como? E ele tem que emprestar. Vamos pegar numa outra situação aqui, a situação das interrupções, né? Tem até brincadeiras, vídeos, algumas coisas assim. Uhum. Você pode estar falando em um ambiente mais controlado. Agora, não são todas as pessoas que moram e que têm essa situação. Vamos imaginar um apartamento onde você tem o cômodo e você tem a sala. E você vai fazer o quê com o seu filho? Enquanto você trabalha, você vai falar que ele não pode se mexer? Então vai ter essa situação, aquele som de fundo, né? Aquela situação. E é importante, pegando agora um ganchinho aqui assim, né? Porque sempre a área comercial vem na minha cabeça. É importante que nós, vendedores, também, a gente saiba que do outro lado tem um comprador que também não queria estar em home office de repente. Então, você quer vender, mas às vezes ele não está em condição de comprar ou a empresa dele ainda não criou essa situação. Você bem explicou, eu venho do mercado de multinacionais, tanto de varejo quanto de indústria, e assim, para os meus vendedores venderem, passavam por alçadas eletrônicas, dependendo de valor, para eu liberar, e muitas vezes, dependendo do projeto, os Estados Unidos liberavam, né, alçadas eletrônicas. Mas existe muito, muito, Alexandre, no mercado, alçadas manuais. Me traz a proposta que eu vou assinar e depois, dependendo do valor, o presidente também vai assinar e você segue adiante. Como que assina em home office? E aí eu não vendo, eu não concluo a negociação. Então, assim, é só para a gente fazer um fechamento nesse assunto. Sim, todos estamos vivendo com isso nesses 60 dias, estamos nos adaptando. Então, o filho faz a escola de manhã, o pai vai para o quarto, a mãe dá um suporte, depois troca. É um momento que a gente tem que ter flexibilidade dos dois lados, líder e empregado. Flexibilidade, comprometimento, confiança. Porque se eu ficar achando que meu funcionário não está trabalhando, também eu vou fazer da vida dele um inferno telefonando para ele toda hora. E no final, bom senso. Porque está difícil para todo mundo. E acho que talvez a última coisa que eu agregaria aí é a tolerância ao erro, a procura do acerto aumentou muito. Então, é o que você falou, tá? A tolerância e o entendimento da situação para todo mundo que mudou foi grande. E aí talvez é uma pergunta já bem detalhada, né? E no dia a dia da área comercial? Quer dizer, vamos lá, vários setores tiveram atividades reduzidas, vão ter curvas de recuperações diferentes, tem estratégias, né? Aqueles que já estavam mais com uma participação de online sofreram menos, os setores de alimentação e de farmácias e cosméticos sofreram menos, mas se tiveram setores muito fortes, perdão, que foram fortemente atingidos, como restaurantes, a parte toda de viagem e turismo, de entretenimento. Como é que e consumo mesmo, o consumo durável foi afetado de uma forma, menos quando ele está mais online, conforme eu comentei. O varejo mole, né, que nós chamamos, vestuário, tecidos, eu acho que ele foi muito afetado, mas a volta dele deve ser diferente. Mesmo os modelos de venda, né, a vendedora com aquela relação direta com a sua cliente começou mais pelo WhatsApp, começou a ser mais importante. Como estruturar para este momento para você não perder a cadeia? Porque a minha visão é, você não pode parar porque volta. Em uma curva, cada um com a sua. Mas vamos pensar talvez em dividir a conversa em duas partes, né? O hoje e o amanhã. Né? Isso. Como é que a gente faz isso no curto prazo? Vamos endereçar o problema de curto prazo. Eu tenho uma estrutura que estava operando de uma forma X, né, na relação com o meu cliente, e se eu estava em shopping ou não estava em shopping, eu fui totalmente diferentemente afetado. Eu tenho clientes que têm metade das lojas deles, por exemplo, em shoppings, super afetados. A relação com o cliente, dependendo do tipo de produto que você vende, é o que você falou, não é uma venda direta que demora 1 minuto, 2 minutos, mas demora semanas.
essa relação mudou. O que fazer no curto prazo? Ótimo, ótimo. Primeiro, assim, muito bem colocado por você, que existem segmentos e situações diferentes, né? O mercado não parou completamente para todo mundo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter, e ela tem que ser muito sincera com ela mesma nessa análise, é não colocar a culpa no coronavírus em tudo. Primeiro, olha para o mercado, vê se o seu mercado caiu, ou o que eu gosto muito de falar com a minha equipe e tudo mais, ou se você está perdendo por WO. Porque, assim, o mercado caiu, uma base 100, o mercado caiu para 80. Beleza, joga fora 20, mas quem que está vendendo nesses 80? Por que eu não consigo vender nesses 80? Então existe, né, vamos colocar a culpa nos devidos lugares, não é para jogar tudo nas costas do corona, mas não podemos perder de WO. Só para os nossos amigos entenderem um pouquinho, eu fui atrás de algumas informações, não vou detalhar tanto, porque senão vai ficar um pouco maçante, mas quando você pega informações de mercado, que nem você colocou, né, se você pegar uma curva, 1º de março, vamos imaginar assim, quando começou essa situação aqui de forma mais agravante no Brasil. De 1º de março até a semana passada, até dia 9 de maio. E só para frisar, tá, Alexandre, esses não são números da C3. Também, gente, não são números da Duff & Phelps, são números da Cielo. Né? Eu tenho esses números e gostaria de pontuar para vocês de forma muito rápida. O varejo, na situação acumulada, né, de 1º de março até dia 9 deste mês, ele cai 29,1%. Entre os dias 3 e 9 desse mês, ele caiu 29,3%. Então, caiu muito parecido. Né? E aí, o que acontece? Vamos separar isso daí em duas situações. Antes de separar, só pontuar. Na semana entre 22 e 28 de março, o varejo caía 52,3%. O dobro do que está caindo no acumulado e no que caiu na semana passada. Quando você separa em bens não duráveis e bens duráveis, os bens não duráveis, né, obviamente puxado pelo supermercado e pelo hipermercado, ele caiu 1%. Que foi onde houve uma explosão de consumo, né, de preocupação. Os bens duráveis caem 44%. Quando a gente volta para os bens não duráveis, só abrindo rapidamente em 3 setores, drogaria e farmácia, menos 2%, números grandes, né? Supermercado e hiper, cresce 17,5%. E aí, numa análise que não é da Cielo, tá? Uma opinião minha, como que o supermercado e o hipermercado cresce? Primeiro, por conta de um certo pânico da população em estocar em casa, né? Não sei se você concorda com essa primeira... São várias as justificativas, né? São várias justificativas. Um segundo momento é que, assim, lá atrás, você também tinha uma população se alimentando durante o trabalho, comendo em restaurantes, comendo em uma série de situações. E esses restaurantes, a maioria deles compra direto do fornecedor. Certo? Não passa pelo supermercado e pelo hiper. A maioria deles. Quando eu venho e trabalho na minha casa, o volume que estava no restaurante, que estava direto no fabricante, passou a ser do super e do hiper. Eu começo a consumir mais na minha casa porque eu estou almoçando todo dia na minha casa, coisa que eu não faço. Posto de gasolina em bens não duráveis cai 32%. Então você vê, o não durável ele puxa para cima em super e hiper. Os duráveis sentem demais. Vestuário caindo 65%, eletrodomésticos, lojas de departamento caindo 37%, materiais de construção caindo 12%. Vamos para um outro ramo que para o Brasil é extremamente importante. Serviços. 60% de queda. Última semana, 68% de queda. Chegou a ter 80% de queda entre os dias 22 e 28 de março. Dentro disso, o que puxa essa curva?
turismo e transporte caindo 75%, bar e restaurante caindo 60%, autopeças caindo 30%. Então você vê, por que eu quis abrir tudo isso daí? Peço desculpas por ter me alongado muito em números, mas é que assim, primeiro, de forma geral, tudo cai, né, Alexandre? Então, nós líderes também não podemos imaginar que o nosso vendedor é mágico. O mercado cai violentamente no Brasil e no mundo. Mas tem setores que caem mais e tem setores que caem menos. Tá bom. O meu é o que está caindo mais. O meu, nesse momento, está caindo mais. O que eu faço? Primeiro, quando você tem uma situação atípica, a primeira coisa que eu sugiro um empresário, um líder, um diretor de empresa fazer é parar e replanejar tudo de novo. Você tem uma situação nova. O que valia para você antes, você precisa, no mínimo, confirmar se vale ainda. Então, você tem que retomar todo esse planejamento. E quando eu falo retomar o planejamento, é papel, caneta e realmente fazer o planejamento. Queria que você explorasse um pouquinho isso, porque a minha pergunta foi exatamente disso. O que fazer no curto prazo? E eu vejo que chegaram duas perguntas para mim exatamente disso. Ótimo. Vamos ser prático no curto prazo. O que fazer? Porque a hora que você terminar, eu tenho uma outra que eu quero encaixar aqui, que também está chegando aqui, parecida com uma que eu tinha. Duas coisas, e na primeira eu vou realmente estratificar bastante. A primeira, refazer todo o planejamento. E a segunda, acompanhe de perto o que o mercado está fazendo. Acompanhe sempre de perto. Então, assim, refazer o planejamento, e assim, gente, eu vou falar todos os pontos, né? São 10 pontos que, na nossa visão, são os grandes pontos de um planejamento, mas quem quiser, esse planejamento está lá aberto, todo o conteúdo no nosso site da empresa. O site é ac3vendas.com.br, né? As letras A, a letra C, o número 3, a palavra vendas.com.br. Isso tudo está lá disponível, então não precisa ficar escrevendo, e se de repente perder algum ponto, você pode pegar lá depois. Você começa uma situação de planejamento fazendo um brainstorming e uma análise SWOT. O que é isso? Brainstorming nada mais é do que um monte de ideias que você pode, nesse momento, convocar sua equipe numa plataforma digital, numa plataforma de reunião, convoca eles e deixa eles falarem. Isso é besteira. Anota, depois você põe de lado. Deixa as pessoas exporem as suas ideias. Vamos voltar ao meu comentário anterior, né? Vamos dar chance para o erro, porque pode vir ideia. E sempre vem, hein? Sempre vem. Sempre vem. Coloque pessoas para fazer o brainstorming. Coloque as pessoas até de diferentes níveis da sua empresa. Gente, o vendedor da ponta, ele sabe como o mercado funciona. Escuta ele um pouco. Vamos escutar a ponta. Essa é a segunda mensagem. Vamos escutar a ponta. Tem que escutar. Isso não é nem mensagem de Covid, viu, Alexandre? Isso é mensagem, escuta o seu vendedor. Até porque, Ronaldo, eu acho que uma coisa interessante, eu estava lendo outro dia uma pesquisa, eu vou citar uma outra, da LEAD, que é um grupo que eu participo aqui em São Paulo, no Brasil, mas é uma pesquisa que eu não me lembro de onde que era. Uma das grandes preocupações é como as empresas e marcas e pessoas, essa relação de consumidor vai ficar marcada de como a empresa agiu hoje no futuro. Quer dizer, a fidelização vai estar baseada muito fortemente na atuação de hoje. Eu acho que isso é uma pesquisa mundial que eu li em algum lugar. Desculpa te interromper. Não, que é isso. Vamos nesse bate-bola aqui. Depois que você fez toda essa troca de ideias, né? Vamos separar, pega uma folha, divide ela em 4 e vamos lá no famoso SWOT, para quem se de repente não conhece, você vai analisar os pontos fortes, os pontos a desenvolver, as oportunidades e as ameaças que sua empresa tem. Eu já sei disso. Deixa os outros falarem. Às vezes, o que você está achando que é ponto forte não é ponto forte. Essa é a hora de rever, né? Rever toda essa situação. Escute as pessoas. Você fez, por exemplo, todo SWOT de qualquer empresa, né? Você tem ali a parte de ameaças. Quem algum dia imaginou na parte de ameaças colocar uma pandemia?
Ninguém. Geralmente as pessoas, né? Ah, eu trabalho com importação e exportação. Vou colocar aqui o câmbio, porque se esse câmbio aumentar, eu não posso fazer nada com ele, ele é uma ameaça, mas eu tenho que estar de olho nele. E o Gates falou que o próximo problema mundial seria um vírus, alguns meses Exatamente. atrás. Exatamente. Então, assim, faça esse brainstorm, faça essa análise SWOT de uma forma bem rica, e depois que você fez essa análise SWOT, passa para um plano de ação. Ah, Ronaldo, isso não funciona. Não funciona porque é difícil executar o plano de ação. Eu conheço diversas pessoas que fazem planos de ação assim de forma maravilhosa. Só que na hora de executar, sabe o que ele faz? Ele refaz o planejamento. Porque executar é uma parte muito difícil. Eu Então, digo assim, que o mundo e lugar, eu participo de uma associação de empreendedorismo, né, a Endeavor, aqui no Brasil, está cheio de iniciativa. Precisa ter muita acabativa. Deve me matar quando eu uso esse termo, mas iniciativa tem. A acabativa é a implementação. exatamente. E tem muita questão de momentum, né? É aproveitar o momento, né, Ronaldo, para fazer, para executar. Exatamente. Então, assim, eu não tenho tempo para fazer isso no dia a dia. Gente, estamos falando de uma situação que você está vendendo menos. Você pode reunir sua equipe numa conferência dessa. Você pode fazer uma análise SWOT e fazer um plano de ação. Agora, o plano de ação, por favor, simples e objetivo. É aquele famoso o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem vai fazer, quando vai fazer e qual é o status dessa atividade. E aí você vai acompanhando de forma semanal, né, qual o status de cada atividade e vai ajudando a pessoa responsável por aquela ação a cumprir essa ação. Você pode fazer uma reunião uma vez por semana sobre esse plano de ação. Depois que você fez isso, você volta lá no seu SWOT que você fez você chegou à conclusão dos pontos fortes, né? Você tem os pontos fortes da sua empresa, você precisa divulgar ele para os seus vendedores. Você precisa treinar os seus vendedores nos pontos fortes da empresa, porque eles podem e vão virar argumentação do vendedor. E esses pontos fortes de 3 meses atrás não necessariamente são os mesmos de hoje, correto? Não, Porque não. nós mudamos o mundo, né? O mundo mudou, né? Então, Tem quais são os de alguns, hoje, né? Quais são os de hoje, né? exatamente, mas tem alguns que podem vir Uhum, uhum. de lá, né? Eu tenho uma determinada lapiseira que o ponto forte dela é qualidade. Não é porque surgiu a pandemia que vai acabar minha qualidade, né? Então, os pontos precisa reunir tudo isso daí e alinhar com a equipe de vendas, porque a equipe de vendas, ela representa a empresa no mercado. Então, ela tem que estar alinhada. Não dá para eu, vendedor, tentar vender o meu produto na base do preço baixo, enquanto o meu outro colega, numa outra região, está tentando vender ele como um produto de grife e um produto de alta qualidade, por isso que ele é caro. Olha o descompasso. Então tem que E acho que ter esse alinhamento. hoje em dia alguns valores mudaram no sentido de tempo de entrega, né? Prazo para poder você fazer a compra, pagamento. Então, toda a logística ficou muito importante, né? Você não quer a lapiseira que tem uma boa qualidade se ela for entregue daqui a um mês. É porque você não consegue comprar ela agora, você precisa dela agora, eventualmente. E acho que é o ponto de quais os pontos fortes são realmente fortes hoje, né? Hoje. Não que eram há um tempo atrás. E aí, o que acontece? A quarta situação para você conversar é o posicionamento da empresa no mercado. Você tem um posicionamento claro? Você vende hoje por qualidade, você vende por diferencial tecnológico, você vende por preço, tem todas essas situações. Então, hoje, você pode estar com um pouco de tempo. Será que não tem novas oportunidades de novos produtos? Não estou falando de lançar, estou falando de estudar novas possibilidades de novos produtos. Estudo de viabilidade de vendas online. De repente você não vende. Você pode começar a fazer esse estudo na sua empresa se você não tem isso? Novos mercados. Você atende realmente todo o mercado que você poderia atender? E Posso aqui te eu fazer uma vou. interrupção aqui? Claro.
chegou num ponto que eu queria mencionar números. De acordo com uma pesquisa da LEAD divulgada ontem, tá? E está sendo agora, nós estamos divulgando para os lugares, 29,4% dos empresários estão procurando ampliação de canais de venda. Primeiro ponto. 25% ampliação de portfólio de produtos e serviços, complementariedade, né? E 14%, isso me achou muito interessante, foi alteração de serviços e produtos principais. Eu estou remodelando o meu negócio, né? E passa ainda, inclusive, números menos representativos, mas de redução de canais de venda. Quer dizer, é realmente o que eu faço no curto prazo, né? Obviamente, algumas dessas coisas vão ter efeitos de médio e longo prazo. Eu acho que, de novo, nós vivemos num mundo de extremos ainda agora, mas quando eu olho que mais de 25% das empresas buscam novos canais e novos produtos, e 15%, praticamente 14,7%, busca alterar o seu perfil com redução de produto, é exatamente o teu ponto. Exatamente isso, exatamente isso. E aí eu vou colocar duas situações para você que não tem nada a ver com a situação de pandemia, mas aconteceu com clientes meus, que é vinculado a novos mercados, né? O que acontece? Quando você está há muito tempo já no seu negócio, na sua empresa, existe uma tendência, infelizmente, se você não faz essa situação de replanejamento, de você ter uma miopia de mercado, que é o que eu chamo. Você passa a não enxergar mercados em que o seu produto cabe e, às vezes, de forma muito grande. E eu vou dar dois exemplos que eu passei assim na pele com clientes meus e que foi muito bom que a gente descobriu e o resultado foi muito bacana. Primeiro, uma empresa fabricante de brinquedos, de playground, desses que tem em prédios, que tem em parques, e ele também vende mobiliário urbano e faz alguns projetos de arquitetura, muito assim voltado nesse segmento, mobiliário urbano, alguns projetos de arquitetura e também o brinquedo para compor essa situação. Líder de mercado, com um grande problema. Todo brinquedo desses de playground que ele fazia, a concorrência colocava numa medida de 60% do brinquedo dele e colocava para concorrer. Obviamente, se o tamanho do brinquedo é menor, é mais barato. E começou a ficar uma situação mais difícil para ele. Eu já vinha estudando outras possibilidades, e aí é só um parênteses. O mercado de shopping center vem modificando demais, né, Alexandre? E vai mudar mais, né? Mais ainda. Porque se você não oferece uma ocasião de consumo, uma experiência diferente para o cliente... Essa é a palavra, experiência de consumo. Exatamente. Até em casa, né? Até em casa. Hoje você cria caixas de produtos e de serviços de alimentação a questões artesanais, né? Onde a pessoa não recebe só o macarrão, ela recebe o jantar para ela preparar. Você cria uma experiência de tempo. Acho que esse tipo de coisa vai mudar um pouco. Vai mudar bastante. Assim, eu peguei uma onda dessa lá fora, muito nos Estados Unidos, que já vem de forma antecipada, em outros países também a modificação do ambiente do shopping center. O shopping ele começa a ser muito mais interativo, ele atrai mais, tem até uma palavra, né, um termo que usam, né? O shopping está criando uma situação de lifestyle. Então você vai ao shopping, você não vai mais para comprar, porque comprar você compra pela internet. Mas você quer conhecer o produto, você quer interagir. E aí nós começamos a inventar alguns produtos para modificar algumas coisas dentro de shopping center. O que as pessoas mais gostam de fazer na vida? Tirar selfie. E aí você vai num shopping center, várias vezes você tem lá, à frente da loja, estamos em obra. Construímos painéis com imagens lindas que a pessoa interage e tira uma selfie. Chama painel instagramável isso. Leva a propaganda do shopping. Então, para o shopping é ótimo, não fica aquele tapume feio, estamos em obra, e o cliente interage, as crianças gostam disso, e você faz um momento legal no shopping. Resumindo, o que eu estou querendo te dizer, uma empresa que vendia, em média, R$500 mil por mês, né? Um projeto de shopping é acima de 2 milhões.
Será que foi significativo para ele É a esse mudança segmento de ou não? tamanho, a mudança de patamar, de produto, customização e a da questão do novo cenário de consumo, né? É uma experiência totalmente diferente. E aí talvez faça uma pergunta, aproveitando esse gancho, o Cofone que estou aqui também, né? Quer dizer, a saúde financeira da empresa é extremamente importante e todas elas passam num momento em que caixa virou importante de novo, porque você não sabe o tamanho da curva de recuperação, né? Você tem uma previsibilidade, alguns projetos que nós estamos fazendo de reestruturação de dívida, captação de dívida e renegociação com bancos e fornecedores, né? A gente ainda tem nessa conversa toda a incerteza, né? Se são 2 semanas ou são 2 meses, né? Não são 2 anos, mas são 2 semanas ou 5 semanas. Para o caixa da empresa, faz uma diferença significativa. Então, a forma de eventualmente trazer capital de dívida, né, de bancos, ou um capital financeiro, fazer uma fusão, uma aquisição, trazer um investidor que tem recursos e aporta, eu vejo muito como você ligar o módulo de sobrevivência com o módulo da oportunidade, né? A Não forma que tenha eu, dúvida. e a forma que eu coloco, né, você quer ter 100% do seu bolo, né, e que é desse tamanho pequeno e que está ameaçado, mundialmente falando, não é Brasil, não é um setor especificamente, porque todo mundo está sofrendo, ou se quer um pedaço menor de um bolo muito mais interessante e que existe. Acho que não é só, não são como nos Estados Unidos eles falam as empresas winners, né? São as sobreviventes, né? Então, qual é o melhor caso de investimento, né? E aí volto para a área comercial, mas eu quero um sobrevivente winner, né? E não Sem pode dúvida. ser de curto prazo. Então, eu acho que a visão de você olhar longo prazo, embora tomando medidas de curtíssimo prazo, e você deu bons exemplos aí, até com um caso bem prático, né? É importante. E você tem que pensar, como você falou lá no começo, né? Diferentes públicos, né? É a multinacional, sim, mas é também a empresa que presta serviços, são cadeias de lojistas, são franquias com necessidades de estrutura de capital e capital de giro, principalmente, seja de funcionários, seja de produtos, totalmente diferentes. Então, acho que entra até uma questão de custo de real estate, né, de área de locação. Então, acho que a complexidade é grande, que você precisa tomar uma ação no curto prazo e focar em oportunidade de crescimento, seja por produto, seja por canal, né? Porque você vai ter um cenário de consumo novo, né? É uma nova estratégia comercial, é renegociação com a sua estrutura e base existente. E aí talvez te faça uma pergunta já pensando na volta, né? Nós falamos da quase parada, né? Que acho que foi o comentário que você comentou, que você estava fazendo, da quase parada e como ser oportuno neste momento, né? E aí já pensando, com uma audiência bem legal aqui de participantes e quase com 45 minutos de conversa, mas pensando, e como é que eu vejo essa preparação para a volta? Porque eu acho que são indústrias, de novo, eu comentei, com curvas diferentes, né? Quando você pensa no serviço, você vai ter a sua curva até pela demanda reprimida que eu coloquei. Mas na parte de comércio, na parte comercial, o relacionamento é extremamente importante. E eu vejo, de novo, nós estamos nos momentos extremos. E, eventualmente, desmobilizar, né, que tem um custo e uma necessidade, não vai me permitir rapidamente mobilizar de novo, para pegar oportunidades que venham, né? Talvez a pergunta como é que fica, ou qual é o valor, embora eu tenha a minha resposta, quero levantar a bola para você, né? Mas qual é o valor dessa rede de relacionamento, a manutenção dessas estruturas de forma ad hoc, né? Que elas estão todas convivendo de forma paralela, não tão atuantes, mas que você sabe que a hora que você precisar ligar a chave, ela vai estar pronta. Como fazer isso? Então, aí entra num ponto que eu ia comentar, que faz parte do Ia não planejamento, vai, ia não vai. sem dúvida nenhuma, é, que é com relação a como você gerencia o seu negócio, como você gerencia as suas propostas, como você gerencia os seus clientes. Se hoje, gente, e é um dos pontos que você vai achar lá no site, com relação a planejamento, não dá mais, gente, com todo respeito, não dá mais para o vendedor ficar trabalhando e anotando coisa no caderno. Eu estou falando de uma implantação de um CRM, ou no mínimo,
uma planilha de Excel extremamente inteligente para que você controle não só as propostas, mas como também você tenha, no mínimo, uma situação de contato com o seu cliente. Hoje, assustadoramente, inúmeras empresas, pequenas, médias, multinacionais, você conversa com o vendedor, você conversa com o gestor, não tem um CRM ou tem simplesmente uma planilha de Excel. E aí eu queria pontuar algumas situações. No CRM, ou vamos lá no caderno do vendedor, né? Não, mas o vendedor, ele domina todas as propostas dele, ele tem todos os contatos no caderno dele. Ok, aí eu vendo uma máquina, o vendedor me liga hoje e fala, Ronaldo, eu quero vender uma máquina para você, eu preciso comprar uma determinada máquina, só que agora eu não tenho dinheiro, estou na pandemia, me liga daqui 4 meses. Onde que o vendedor vai colocar isso no caderno dele? Ele vai lembrar de ligar daqui 4 meses? E se o vendedor sair da empresa? Daqui 4 meses não vai nem ser aquele caderno mais. Então, gente, assim, pequeno e médio principalmente, mas não excluo grandes e multinacionais. Gente, um CRM hoje, ele tem um custo muito baixo, ele pode ser simples e ele vai ajudar a todo mundo ter a mesma visão dos negócios. Ali você tem o contato dos clientes, você vai saber, que é um outro termo, sobre o seu funil de vendas. Talvez as pessoas não saibam o que é funil de vendas, mas é quando você coloca, né, a parte comercial do funil de vendas. Né? O funil de vendas começa lá atrás com uma parte de marketing, e aí a parte de vendas do funil, você coloca numa situação de tempo, numa linha do tempo, quando os negócios vão acontecer. Então eu consigo te falar, Alexandre, quanto que eu vou vender? Qual que é a minha expectativa de venda esse mês, no próximo mês, daqui 3 meses? E o CRM, ele ajuda o vendedor a falar, olha, liga para esse cliente porque faz 15 dias que você não liga para ele, liga para esse porque faz 7 dias que você não liga para ele. Ele é um gestor de atividades também. E nesse momento é extremamente importante essa situação. Você tem que fazer. Olhando um pouco o que você está colocando, né, eu tenho comentado que a crise toda acelerou mudanças que a gente ia estar percebendo, principalmente de tecnologia e de relação às empresas. Mas você está adicionando um outro ponto que eu acho que é interessante, está obrigando uma profissionalização também. Quando você fala de sair do caderninho, né, é a aceleração, que eu sempre comentava, mas você está trazendo um ponto interessante, que é a profissionalização disso. Né? Não é mais da decisão sozinha do vendedor, né? Ou do cara, do dono da empresa. Né? Ele tem que estar de uma forma... Porque o mundo está exigindo isso dele. Né? E aí tem a aceleração com a profissionalização. Exatamente, porque eu gosto de, às vezes, sempre dar exemplos, mas do lado positivo. Né? Imagina o vendedor, ele sai de férias. O caderno sai de férias junto com ele. Você tem um sistema definido, ele faz ali uma passagem de bastão para quem vai tomar conta da área dele e fica tudo tranquilo. Se o vendedor, infelizmente, se adoece e tem que se ausentar, os negócios ficam parados, aí a empresa perde esses projetos e isso não pode acontecer. Então, assim, o CRM e o funil de vendas são ferramentas hoje, gente, praticamente obrigatórias, são mandatórias de você ter, se você realmente, né, quer pegar um percentual grande das propostas que estão em andamento. Será que quantos gestores hoje conseguem me falar total de propostas que têm emitidas no mercado? Quanto que você tem? Você vende, vamos supor, máquinas de Xerox. Legal. Quantas propostas você tem emitida? E como ela está no funil, né? Como ela está no famoso funil, né? Então, se não tem essa ferramenta, fica difícil, não só para o vendedor, mas também como para o gestor. O gestor tem que se planejar. Como é que você avisa a fábrica que hoje você está vendendo 1 milhão, mas que daqui 3 meses você pode vender 50 milhões? A fábrica precisa se planejar. Volta para a questão de pontos fortes, né? Não basta hoje você ter um preço competitivo na tua máquina que você comentou agora.
você tem que ter delivery. Porque se alguém quer comprar e está te cotizando para comprar agora, é porque ele precisa da situação agora. Né? Ele não quer para ser uma entrega daqui a um ano, se ele precisa, e for um equipamento que permita, obviamente, para ser entregue um ano. Ele precisa agora, porque senão ele não vai comprar. Né? Obviamente, há uma redução de investimentos, né, em capacidade e expansão nesse momento. Então, se há necessidade, se há procura, o atendimento da equipe comercial fica muito mais importante e o delivery fica muito mais importante nesse momento. E você pode ter, dependendo do segmento da empresa, você pode estar nesse momento com demanda reprimida. E aí, a hora que as necessidades voltarem, as necessidades desse produto voltar, o consumo vai dar um estilingue. Você está preparado? Você planejou essa situação? Isso está no seu desenho, efetivamente, no seu timeline, no seu funil de vendas? Eu vou passar rapidamente por outros indicadores que fazem parte do planejamento, para a gente não estourar muito o horário, mas muito importante também, Alexandre, dimensionamento de equipe de vendas, reestruturação e área de atendimento. E área de atendimento não significa você contratar mais vendedor. Você pode ter um representante numa determinada área que você não atende hoje. Isso não te gera custo e você vai vender numa área que você não vende. É só crescimento puro. É crescimento puro. Qual o trabalho que você tem? Achar um representante bom e treiná-lo. E aí você não tem muito mais custo. Você paga efetivamente sobre o sucesso. Né? Então, aumentar a área também é uma situação importante. E o representante, ele mora naquela região. Ele conhece aquele mercado. Indicadores de acompanhamento, os famosos KPIs, né? Que a gente chama. Quais são os indicadores que você tinha? Eles são os mesmos agora da pandemia? Será que agora eu não estou vendendo? Será que eu posso mudar o indicador? Eu acho que vale a pena pensar bastante sobre isso. Olha só mais uma situação de home office interessante, né? A maioria das empresas na área comercial, elas têm um painel, né? A gente chama ele de gestão à vista, ou chama lá do dashboard, que vão lá, um monte de indicadores, eles ficam lá na área comercial, na sala do gerente e tudo mais. Se as pessoas estão em home office, cadê o gestão à vista? Então, você tem que ter uma ferramenta de gestão. E existem várias, existem até ferramentas gratuitas que você consegue montar isso de forma segura, num grupo fechado, de forma compartilhada. Você gerencia, quando eu falo gerencia, não é investigar o vendedor, não. É ajudar e entender quais são as atividades que ele está fazendo. Então, você consegue priorizar as atividades do vendedor. É uma agenda que está lá. Mas não só, existem ferramentas específicas para isso e de forma gratuita. E aí outra provocação. Nesse momento, sua empresa tem site? Existem milhares de empresas que ainda não têm site, Alexandre, e não conseguem conversar. E é um momento que está se tornando muito digital. Ah, Ronaldo, mas eu não tenho como investir agora. Gente, um site não requer todo esse dinheiro que vocês possam estar imaginando. Né? Você ter perfis no LinkedIn, no Facebook, você cria, você consegue trabalhar nesse sentido. Vamos abrir um pouco mais a mente nesse sentido. Né? Você pode montar um site e depois criar algumas ferramentas dentro desse seu site que vão te ajudar e vão dar suporte também na venda. E o custo disso não é grande, demanda tempo. Mas é um tempo que você tem agora. Que talvez quando voltar, seu site vai estar pronto, seu site vai estar no ar. É a forma de se preparar para essa volta, né, Cofone? E aí eu estou endereçando mais uma pergunta que está chegando de novo, acho que está aí nos últimos minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, que queira compartilhar com a gente, vai colocando. Mas para tentar começar essa conclusão aqui, Cofone, é o que você falou, é se preparar agora para o momento de recuperação, sem abandonar a necessidade atual, mas como eu me fortaleço para a saída, né? Porque o que acontece? Hoje, se você não. Hoje existem diversos consumidores, diversos clientes, eles podem estar pesquisando coisas que eles precisam, mas não estão comprando agora. Mas se você não tem um site no ar, né,
você não consegue, né? Existem duas formas, né, de marketing, né, o que a gente chama de inbound e outbound. Você atrai o cliente ou você acha o cliente de maneira grosseira, falando, né? Então, se você não tem um site, e aí quando você tem um site, olha só que legal, você de forma também muito barata, você pode impulsionar seu site no Google, né, o chamado Google Ads. Seu site fica posicionado lá em cima nas procuras. Esse investimento é baixo, não é alto. Porque se você também tem um site, aí eu jogo lá no Google, empresa do Ronaldo, e ele aparece lá na quinta página. Gente, vamos ser sinceros, quem vai até a quinta página? Malemar, você vai até a segunda. Então, impulsione a sua empresa para a primeira página. Não tente fazer isso. Faça uma parceria com uma empresa de marketing, tem diversas. E aí a complementação de coisas são importantes, né? Quem é forte online, quem é forte offline, como é que eu vou combinando negócios, né? Eu acho que, por exemplo, e aí eu vou citar nominalmente, porque é público tudo isso, a rede Magalu, né, se alavancou muito no online por aquisições de empresas, não era pensando puramente no momento pandemia, por aquisições de empresas que faziam online forte, por faziam logística, o famoso last mile forte, e que nesse momento virou um grande diferencial na empresa. Isso tudo é informação pública que está para ser, estou só compartilhando, mas é procurar que nesse momento virou um fator muito forte e com pequenas iniciativas, né, de complementação. Exatamente. Exatamente. E a situação que eu comentei lá atrás, acompanhe o mercado. Não é porque você está dentro de casa que você não pode, e não tem crime nenhum, acompanhar o seu concorrente. Acompanhe, verifique o que está fazendo, entra no site, dá uma olhada no mercado, conversa com pessoas que, de repente, interagem com esse mesmo cliente, né? Entenda a situação do cliente. O cliente não pode comprar, não significa que você não vai ligar para ele. Você se relaciona, mostra interesse, pergunta, tenta entender qual que é o momento do cliente. Vendedor que liga para o cliente só para vender, não vende. Só no momento da venda, Principalmente não nesse vende. momento atual, né? Principalmente nesse Não momento atual. vende, não vende. O famoso relacionamento, né? O famoso relacionamento, ele continua sendo forte e sempre vai ser forte. Né? Então, mantenha a sua base de clientes ativa, mantenha os contatos, entenda o projeto que não está acontecendo agora, quando ele vai acontecer, alimente lá o seu CRM, para quando voltar, você não perder nenhuma oportunidade. Porque se voltar forte, você está preparado e você pega a maioria. Agora, se voltar forte e você ainda está procurando o telefone do cliente no caderno, aí a gente vai chegar à conclusão, infelizmente, que o problema não foi do corona. Não, eu acho que para encerrar um pouco aqui a nossa conversa, Cofone, eu acho que era realmente trazer essa experiência do dia a dia, né? Quer dizer, você foi muito pontual de quais os fatos de curto prazo, pensando na questão de relacionamento, que você acabou de colocar no final, que eu acho que é crítico. Nós estamos, de novo, na minha visão, no momento de extremos e que não vai ser desse jeito, né? Ela volta. Né? Nós estamos no extremo da direita, ela vai voltar e vai mais voltar mais próximo do que era. Né? Não adianta, por exemplo, também você falar que o comércio, as vendas online do supermercado quintuplicaram, mas era nada no Brasil. Né? Era marginal. Exatamente. Era marginal isso no Brasil. Óbvio que quintuplicou. Vai ficar nessa quintuplicação? Não, não vai, mas vai mudar o padrão de consumo, vai mudar essa experiência de consumo. Eu acho que era um pouco isso que eu queria endereçar nessa conversa contigo aqui. E aí, só para finalizar, e eu deixo você fazer talvez seus comentários finais, é mesmo em produtos, né? E foi uma mensagem que eu recebi hoje de manhã aqui, mesmo em produtos em que nós, e aí depende da região e do país, davam mais ou menos valor, o valor para o japonês já era maior, de usar a máscara, né? Quer dizer, mundialmente não era disseminada, a partir do momento ele virou um produto mandatório, praticamente, né? E hoje em dia, eu estava vendo hoje de manhã na minha reportagem que eu estava lendo na revista de Harvard, de que vender a máscara já não é mais o suficiente. O MIT e Harvard estão desenvolvendo uma máscara que vai poder detectar se a pessoa tem o coronavírus. Então, é aquela flexibilidade de produto. Não basta mais a máscara. O commodity virou a máscara. Como é que eu diferencio isso? E por quê? Porque eu não posso pensar no curto prazo. O curto prazo é pensar na máscara. Né? A máscara Resolveu o problema.
eu resolvi o problema, mas olha o quanto eu agrego de tecnologia, de valor e de diferenciação quando eu venho com uma coisa que está sendo testada, criada, pensada, né? De colocar um valor agregado muito rápido numa máscara, né? Que eu posso testar uma pessoa quando ela chega, sei lá, num aeroporto, em um prazo de horas ela tem um resultado. Quer dizer, você já consegue trabalhar isso de uma forma diferente de produto. Esse é o meu último comentário, só trazendo um pouquinho de MIT e Harvard para a conversa, mas queria abrir um espaço para você que concluir um pouco e, de novo, agradecendo a tua presença fortemente e a presença de todo o pessoal que estava aqui com a gente. Por favor, Cofone. É muito importante, né, Alexandre? Sempre que possível, você melhorar o produto é extremamente importante, né? Você colocar, inclusive, tecnologia nele, nesse exemplo que você está falando da máscara. Uhum. Não dá para ficar no mesmo toda hora, porque senão você é atropelado. A minha conclusão e o meu desfecho final é com o amanhã, né? Como vai ser esse retorno? A área comercial, ela já trabalha muito em home office, né? Se você pegar, os vendedores, eles ficam mais na rua do que dentro da empresa e tal, mas a gente vai ter uma modificação sim, na minha opinião, tá? É o que as pessoas, né, os comentaristas, os especialistas aí estão falando do novo normal, né? A coisa não vai voltar a ser como era antes. E, na minha opinião, você vai ter um misto muito grande entre ir na empresa e sim trabalhar em home office. É bom para a empresa porque o escritório pode ser menor, né? Então as pessoas, mas de forma organizada, né? Com todas as ferramentas. E aí eu queria um recado rápido com relação à liderança e os liderados. Nesse momento novo, a confiança vai ser tudo. Então, eu tenho medo que o meu vendedor fique em home office. Gente, já está mais do que na hora do seu vendedor entender que ele é líder da carreira dele. Se ele não fizer, e se ele não entregar aquilo que está combinado e aquilo que foi dado como diretriz para ele da empresa, ele está fora. E não vai ser a sua empresa que vai fazer isso, o mercado vai fazer isso. Tem que ser pragmático. Eu acho que tem que ser pragmático, né? E ao mesmo tempo, o vendedor, ele vai se sentir empoderado de poder tomar conta da agenda dele, de fazer as atividades naqueles horários que geram para ele mais resultado. Isso muda uma cultura e passa a ser extremamente importante. Entendam o que eu estou falando. O vendedor fica mais feliz em trabalhar, ele sente poder de decisão, você confia nele, você estabelece as regras, né? E ele sabe que ele é chefe da carreira dele. Você é líder dele naquele momento transitório da carreira dele, que pode sair ou não. Então, o home office veio para ficar, não é default, né? Mas eu acredito muito que empresas vão adotar, sim, por essa situação de mudança de liderança e de mudança também do entendimento do funcionário com relação às responsabilidades dele. Perfeito, Cofone. Eu quero mais uma vez aí te agradecer por ter aceito esse convite. Faz parte de uma série de webinars que nós estamos fazendo que não são diretamente associados à minha área de fusões e aquisições de empresas, mas que complementam como você diferencia a sua empresa, né? E acho que esses assuntos mais técnicos, né, um econômico, um comercial, um puramente de RH, acabam criando o valor das empresas. É aí que você cria uma tese, e aí é o meu chapéu de M&A Advisor, né? É a tese de investimento das empresas interessantes para você aportar recursos e aportar seus eventos. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todo mundo. A gente teve uma audiência bastante interessante. Boas perguntas, acho que ajudaram muito essa conversa. Muito obrigado, Cofone. Levantou o dedo porque quer falar. Um último apontamento final em respeito a todo mundo que assistiu. Se você mandou uma pergunta e não tivemos a oportunidade de responder, eu vou tentar criar um blog no meu site com todas essas informações, né, assuntos relevantes. Eu posso fazer uma matéria no nosso site ou entre em contato. A cada um que fez uma pergunta, eu vou responder por e-mail, faço questão em sinal de respeito. Aqui não deu tempo, mas não me custa nada responder a todos. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Obrigado você pela participação, obrigado pela presença de todos. Koshubo, thank you very much for putting this together for us. Thank you, Koshubo. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.